Valeu, Galo, obrigada. Eu verdadeiramente sinto que perdi metade dos meus neurônios assistindo essa esquisitice chamada Nazo no Kunojo X, que é basicamente um anime pra gente estranha que tem fetiche em baba. Basicamente isso. Fala sobre um casal que precisa seriamente passar por um psiquiatra. O anime se passa na vida de Akira Tsubaki, que eu vou chamar só de Tsubaki. É um adolescente na puberdade, o que significa que ele só pensa em você sabe o que. Tanto que o anime já começa com uma cena escrota dele se perguntando que tipo de garota ele vai transar. Depois desse sonho maluco, ele vai pra escola e aí nós conhecemos a outra doida da história, que é uma garota nova na classe, a Mikoto Urabi, que eu vou chamar só de Urabi. Ela já chega toda estranha. Eu sou uma garota de poucas palavras. E senta coincidentemente do lado do nosso protagonista. Aí ele vai, chega e fala com ela, tipo, você pode contar comigo se precisar de alguma ajuda, sabe? Aí corta os primeiros tempos de aula e vai pro intervalo. E aí tá todo mundo comendo, do nada, ela tá apagada. E a querida tá dormindo. Se bem que até eu tenho vontade de fazer isso às vezes. Aí do nada chega 3 garotos com literalmente o mesmo rosto, que tá faltando grana pra fazer uma animação melhor, e perguntam pra ela, você quer comer com a gente? Vamos conversar sobre sua escola antiga ou coisa assim. Aí corta pra aula com todo mundo de bucho cheio já, com aquela preguiça de que vem logo depois do almoço. Aí do nada, essa fudida começa a gargalhar no meio da explicação do professor. E todo mundo não entende nada. Ela chega a cair no chão de tanto rir. E a gente fica sem entender o porquê. Caralhos, ela quase mija de rir. E o professor manda ela ficar quieta. Aí depois disso, todo mundo vê ela como uma esquisita e ninguém mais fala com ela. E eu até entendo o porquê, né? Depois disso, pula pra uma cena que o Akira esqueceu a marmita na sala. E aí ele volta pra pegar. Só que aí ele vê a doida desmaiada na cadeira dela. Ele chega a falar algo do tipo como, ela não tem esperanças, mas beleza. E aí ele vai, ele chama ela, ele grita ela, ele sacode. Depois dele sacudir, ela acorda. E vocês não estão entendendo a piscina de baba quando ela levanta. Eu simplesmente não consegui suportar o nojo que eu senti dela. Aí esse fudido ainda acha ela bonita, com a baba na boca escorrendo até o queixo. Ai, cara, que nojo. E por sinal, quando ela vai embora, ela nem ia limpar a baba da boca. Ele fala, pô, querida, limpa isso aí que tá feio. E aí ela vai e passa a mão. E aí quando a gente pensa, não, vai acabar a cena aí. Só que não. Ele simplesmente fica na sala sozinho, ele olha pra piscina de baba, ela olha pra ele e ele se pergunta, por que não, né? Vai que é docinho. E mete o dedo na baba e chupa igual chupeta. Aí ele tá lá chupando o dedo dele e ele se pergunta, meu Deus, eu acho que eu tô ficando doido por ele tá gostando de chupar a baba dela. E aí ele sai da sala. Ele até começa a ter uns sonhos doidos, com eles dois dançando, tipo, meu amigo, vai com calma, vai. Aí do nada, o moleque tá na educação física e ele desmaia. E ele fica dias sem ir pra escola porque a febre não abaixa. E aí o garoto tá quase morrendo em casa e a irmã dele diz, um colega veio aqui te visitar, ele pode entrar? E aí ele fala, não, beleza, pode. O normal seria um amigo dele. Mas não, era a porra da Urabi, que nem amiga dele é. E aí vai, ele toma um susto, porque a garota que ele acha gostosa tá na casa dele e ela simplesmente pergunta na cara dura se ele lambeu a baba dela. E ainda por cima pergunta se é docinho. E ele admite, ele nem tenta mentir. Realmente, parabéns, vocês dois se merecem. Ele simplesmente ficou doente por falta de baba. Por falta de baba. E aí começa a putaria, porque foi a coisa mais nojenta que eu já vi, ela lambrecando o dedo de baba e metendo na boca dele. Só de me lembrar, eu fico arrepiada. E aí ele vai e pergunta se, sei lá, tem alguma substância que fez ele ficar com abstinência da baba dela. E ela responde rindo que não, ele só é piroca da cabeça, por isso que ele ficou assim. Que ele simplesmente, sei lá, se apaixonou por ela, ele ama ela e aí ele ficou assim com abstinência na baba dela, o que não faz sentido nenhum. Esse anime não faz sentido. E aí agora eles ficam nesse combinado de dedo com babinha todo dia depois da escola. E aí ele sonha com ela de novo e decide se declarar pra ela, falando que ia ser namorado dela, e ela pede pra ele provar que ele ama ela, que sei lá. Ele simplesmente tira uma foto de uma mina da carteira e fala assim, eu gostava dela desde o fundamental, mas depois que eu lambi a sua baba, eu simplesmente esqueci dela. E rasga a foto. E aí simplesmente a doente da Urabi vomita baba. E diz que isso sempre acontece quando ela tá feliz, quando alguém deixa ela feliz. Realmente esse anime não faz sentido nenhum. Eles não deveriam namorar e sim procurar um tratamento. Sério, sinceramente. Por que ela vomitaria baba? E aí depois dessa esquisitice total, ela fala o motivo pela qual ela morreu de rir na sala. Sabe qual foi o motivo dela? Foi que ela escutou uma voz dizendo que a primeira pessoa com que ela transaria seria o Akira. E a partir desse momento, eles começam a namorar. Meu Deus, que história linda. É assim que acaba o primeiro episódio dessa obra de arte. Já o episódio 2 começa com alguns amigos do Tsubaki dando notas pra algumas garotas da sala e dando 0 pra agora a namoradinha dele. Ele até imagina como é tocar os peitos dela, porque um amigo diz pra ele que a sensação do toque da parte de trás do braço é igual a de um peito. Tipo, qual é o problema de vocês? Legal como o belo cabaço que é, ele não sabe nada de namoro e vai pedir ajuda pra outro cabaço que não sabe nada de namoro. E, literalmente, o amigo só fala algo como, eles dão as mãos, eu acho. E só isso foi o suficiente pra explodir a mente do nosso caro
Tsubaki. Aí, enquanto ele tá indo pra casa com a Urabi, ele tenta segurar a mão dela. E ela desvia, sei lá por quê, e ainda olha pra cara dele com uma cara de bunda. Aí ele quase se humilha pra pedir pra garota segurar a mão dele, e ela fala que não tem razão pra fazer isso. E Dom chega pra lá nele, fala, toma baba, vai embora. Aí no outro dia ele volta de novo pra pedir conselho pro amigo que não tem experiência nenhuma, e ele simplesmente fala pra eles conversarem, como se isso não fosse algo normal entre os casais. Aí ele vai e aceita o conselho do amigo e corta pra ele tomando a babinha diária dele. E depois perguntando pra ela se ela tem hobby, e ela fala tesoura. Até aí beleza. Aí segue pra uma cena dela mostrando suas habilidades com a tesoura, que é puramente, exclusivamente pra mostrar a calcinha dela. Coincidentemente, é onde ela guarda a tesoura dela. Sente uma pura vontade de gargalhar vendo isso. É sério. Ele ainda fica com um recorte que ela fez pra ele. Aí pra atiçar a mente do palhaço dele, ele pergunta pra ela se ela não via problema em mostrar a fucking calcinha dela pra ele. E ela fala, não tem problema se for você. E depois vai embora, como se isso tudo fosse normal. Aí corta pra ele com a irmã dele, querendo que o assunto do dia com a irmã dele fosse tesouras e calcinhas. E a irmã dele fica tipo, caralho, você é doente? E pra provar que ele realmente é, ele tem um sonho com ela pelada, só usando a calcinha e a tesoura. E aí ele vai de novo pedir conselho pro amigo e pergunta se antes da comunicação tem alguma coisa. E aí o amigo dele fala, pô, então vocês nem se conhecem, você deve estar perseguindo a garota por aí. Você tem que gerar uma boa impressão. Aí ele percebe que se for verdade, fodeu, porque a primeira impressão foi que ele lambeu a baba dela e tava na carteira dela quando ela tava dormindo. Aí de novo, na volta da escola, eles estão lá andando juntos, que é praticamente a única coisa que ele sabe fazer. E ela pergunta se ele aceita uma bala. E ele recusa. Aí eles andam um pouco e ela fala, ah, hoje eu vou por aqui, mas amanhã a gente se encontra lá na ponte. E aí ele fica chocado e se pergunta se ela não vai dar a babinha querida dele, que é obrigatório pelo menos umas 10 vezes em cada episódio. E aí ela volta e enfia a bala babada na boca dele. E aí, tipo, ela quer ir embora depois disso, só que ele tenta abraçar ela por trás. E ela reage do jeito mais nada a ver possível, pegando a tesoura da fucking calcinha dela e picotando todas as caixas que tinha atrás dele. E lançando um, não me toque sem meu consentimento, senão eu te meto a porrada na próxima vez. E ele acaba só piorando a situação dele no final de tudo. Aí pula pro amigo dele, dando uns ingressos que eles iam ver juntos, mas ele não vai poder ir. E aí o Tsubaki fica, caralho, aí sim, eu vou fazer a burra. Mas quando ele pergunta pra Urabi se ela quer ir, ela fala, não vai dar não, meu amigo tem um plano. Aí ele fica deprê, porque eles nunca fazem nada juntos, é simplesmente andar e babinha. Aí ele pergunta pra ela se eles realmente são namorados, é aquele drama inteiro, que o vínculo deles, o laço deles, é a porra da baba. Aí ela fala pra ele seguir ela e leva ele pra um lugar meio abandonado. Nem eu entendi o motivo dela ter feito aquilo. O nariz do mano até sangra, mas só deve ser porque ele é meio tarado. Aí à noite ele tem um sonho com ela, só que por algum motivo inexplicável ela tinha uma boneca amarrada na cabeça. E aí no dia seguinte eles estão indo juntos pra escola. Ele tá todo coradinho por causa do sonho que ele teve com ela. E aí ela pergunta porque ele tá assim. E aí o Tsubaki explica que foi por conta de um sonho com ela. E aí por algum motivo ela prova a baba dele pra saber sobre o sonho, como se isso tivesse explicação. E aí ela fala pra ele que não importa o que ele faz com ela dos sonhos, mas ele não deveria imaginar ela com uma boneca na cabeça, como se isso fosse a maior preocupação aqui. Eu realmente espero que tenham gostado. Só aguentei ver 2 episódios, mas caso queiram que eu faça mais desse anime, comentem que eu faça parte 2.